Olá, daremos início à nossa apresentação sobre o processo de normalização. Ele que é um pilar fundamental para o projeto de banco de dados relacional. Este processo consiste na aplicação formal e sistemática de regras para organizar tabelas e colunas, visando a eficiência máxima de um sistema. Bom, como já dizia Luiz, né, hoje nós vamos falar sobre a normalização. E a normalização no projeto de banco de dados vai consistir em dois principais objetivos, né, que vai ser basicamente minimizar a redundância de dados e mitigar as anomalias. Essas anomalias, no caso, são as de atualização, inserção e exclusão. Essas anomalias serão explicadas mais à frente, então você que não sabe o que é cada uma delas, pode ficar tranquilo que acompanhando o vídeo você vai descobrir. Imagine que uma tabela ela repete o nome e o país de origem de um árbitro em cada partida que ele apita. Então a gente vai ver que tem uma repetição ali, entendeu? E isso vai, assim, ocasionar um problema, porque vai tornar o banco de dados ali, aquela tabela, algo mal organizado, entende? Algo menos prático de se controlar. E aí, se o árbitro mudar de federação, a gente teria que atualizar centenas de registros, porque está repetido ali, entende? Então, isso é basicamente uma redundância desnecessária. Como eu disse, um dos principais objetivos é realmente minimizar essa redundância. Então, a gente vai entender como funcionam as anomalias para entender por que é necessário mitigar elas. Um banco de dados mal projetado, ele está sujeito a falhas críticas, conhecidas como anomalias. Sob a ótica da Copa do Mundo, vamos conhecer algumas delas com exemplos práticos. A primeira anomalia a ser tratada será a anomalia de inserção. Ou seja, ela acontece quando não conseguimos cadastrar um dado porque ele depende da existência de outro registro no sistema. No contexto da Copa do Mundo, imagine que precisamos cadastrar uma partida. Mas, para cadastrar essa partida, precisamos da existência do estádio no sistema para que possamos cadastrar a partida no estádio. Ou seja, se cadastramos a partida sem o estádio, acontece uma anomalia de inserção, pois a partida será cadastrada, mas não terá ligação com o estádio. Além da citada por Luiz anomalia de inserção, nós também temos a anomalia de exclusão, que vai ocorrer basicamente quando a remoção de um registro vai acabar apagando informações importantes relacionadas a ele. Por exemplo, continuando aqui com os exemplos da Copa, né? Se a gente tem dados de um jogador e de uma seleção, a seleção dele no caso, né? Na mesma estrutura, no momento que a gente exclui o jogador, outras informações associadas a ele, que podem estar ligadas, né, com dados da seleção, ou enfim, registros vinculados, podem ser apagadas junto, causando perda de dados importantes. Então você bota isso na mente. A partir da exclusão de um registro, você vai acabar apagando informações importantes relacionadas a ele. Por exemplo, dar um exemplo mais direto aqui para vocês. Pensem comigo, por exemplo, se em uma tabela nós temos Lionel Messi e a seleção argentina. A gente sabe que Lionel Messi acabou de se tornar o maior artilheiro de Copas do Mundo. E a maior parte dos gols da seleção argentina está também ligada a ele. Então, a partir do momento que a gente apaga o Messi ali, além de tirar o Messi da história da Argentina, porque você não soube fazer o banco de dados direito, você vai estar apagando os gols ligados ao Messi para a seleção argentina, entendeu? Então, isso não pode acontecer e a gente vai mostrar como solucionar isso a partir da normalização. A próxima anomalia é a anomalia de alteração. Ela ocorre quando uma mesma informação ela está repetida em vários registros e sua atualização ela não é feita de uma forma uniforme. Ou seja, vamos imaginar que um estádio ele está repetido em vários jogos e se for alterado apenas alguns registros, essa informação ela ficará inconsistente, pois como a gente não fez uma atualização de forma uniforme, a gente não vai conseguir atualizar de forma coesa. E isso pode gerar uma inconsistência num programa, pois como é que a gente vai fazer algo e não conseguimos atualizar na sua totalidade?
Outro conceito extremamente importante para a gente entender como funciona a normalização no projeto de banco de dados são as dependências funcionais, né? Entender como funciona a lógica que está ali atrelada a elas. Digamos que para estruturar corretamente o banco de dados, a gente utilize as dependências funcionais. Tendo em mente que a dependência funcional é quando a gente diz que um atributo B depende de um atributo A, ou vice-versa, né? Por que B depende de A? Porque a gente, conhecendo o valor de A, consegue determinar unicamente o valor de B. Então, como eu disse, esse conceito vai ser fundamental, né, na modelagem de dados, porque ele vai ajudar a identificar como essas informações vão se relacionar dentro de uma tabela, vendo qual atributo depende de outro, como eles estão relacionados em questão a isso. E vai evitar realmente as redundâncias, né? Como eu disse, que é um dos objetivos principais da normalização, evitar redundâncias e inconsistências. Por exemplo, trazendo novamente a questão da Copa do Mundo, contexto esportivo, se a gente tem um código FIFA atrelado a um jogador, né, que seria ali a chave atrelada a ele, esse código vai ser o identificador daquele jogador. E a partir do código a gente vai conseguir determinar com precisão nome, nacionalidade e alguns outros dados, por exemplo, sei lá, altura, especialidade do jogador, posição do jogador, enfim, a gente percebe que tudo está atrelado a esse código. Ou seja, tendo esse código, você tem acesso aos atributos. Isso significa que esses atributos dependem desse identificador, desse código FIFA. Então é exatamente o que eu disse, né? A dependência funcional, quando um atributo depende do outro. A dependência total acontece quando um atributo ele depende de uma chave composta, ou seja, mais de um campo juntos. Isso significa que não basta conhecer apenas metade da chave, você precisa conhecer ela na sua totalidade, para garantir que vamos declarar um valor corretamente. Por exemplo, em uma tabela de desempenho da Copa do Mundo, para saber quantos gols um jogador fez em uma determinada edição, não basta apenas a gente usar o ID do jogador. É preciso usar o ID do jogador mais o ano da Copa, porque aí conseguimos fazer um mapeamento de forma correta. Porque se a gente quer saber especificamente naquele ano, não faz sentido a gente pegar só o ID do jogador, porque aí vamos ter todos os gols dele. Mas, se pegarmos o ID do jogador e o ano da Copa, conseguimos achar e compreender quantos gols aquele jogador fez em uma determinada Copa. Já na dependência funcional parcial, ela vai ocorrer quando a gente, em uma tabela, tem uma chave primária composta, ou seja, uma chave primária que é formada por mais de um atributo. E aí ela ocorre quando, dentro dessa tabela, que tem uma chave primária composta, nós temos atributos não chave, que dependem somente de uma parte da chave. Por isso que o nome é parcial, é somente uma parte. Digamos, por exemplo, um exemplo, para dar para vocês aqui. Se a gente tem uma chave formada por ID jogador e ID partida em uma tabela, e aí a gente coloca um atributo chamado nacionalidade do jogador. Nessa situação, a nacionalidade do jogador, ela só depende do ID do jogador, não depende do ID da partida. Isso vai gerar um problema, porque os atributos vão ficar mal posicionados dentro da tabela, entende? Porque se aquela tabela tem como chave primária os dois IDs, é necessário que os atributos não chave, eles dependam dos dois IDs, da composição deles. A gente vai ver como isso realmente é um problema mais à frente, quando falarmos sobre a segunda forma normal, que é uma das formas necessárias ali, né, no ciclo para a transformação do projeto de banco de dados na normalização, né, se tornar normalizado. A dependência transitiva, ela acontece quando o atributo não chave depende de outro atributo não chave e não da chave primária. Em um exemplo, uma tabela de partidas. O ID partida ela determina o estádio e o estádio, por sua vez, determina o público. Assim, a capacidade não depende diretamente da partida, mas sim do estádio. Isso caracteriza uma dependência transitiva.
Esse é um mapa mental das dependências funcionais. Agora que você já tem em mente o que são anomalias e o que são dependências funcionais, nós vamos explicar como ocorre a normalização e os processos que são necessários para que uma tabela se torne normalizada. Esses processos são chamados de formas normais. Então, a tabela vai precisar passar por um ciclo dessas formas normais, que são mais de 4, a gente vai falar aqui para vocês sobre cada uma delas. E essas formas normais, como eu disse, serão as regras que transformarão a tabela normalizada, organizada, eficiente, tudo que a gente já falou aqui. Falaremos agora sobre a primeira forma normal. Para estar na primeira forma normal, o dado ele precisa ser atômico, ou seja, o menor valor da unidade do dado indivisível em uma coluna. Esse conceito ele é o pilar da primeira forma normal, uma vez que cada campo obtenha apenas um valor único. Por exemplo, no exemplo da Copa, se a gente tem um campo chamado títulos, em uma única célula não pode conter 1958, 1962, 1960. Cada título ele deve ter um registro único e separado, ou estar em uma tabela relacionada. Então, toda vez que falarmos de primeira forma normal, devemos lembrar de valor atômico, valor único. Agora, partindo para a segunda forma normal, primeiro de tudo a gente tem que entender que a cada vez que a gente vai descendo, né, entrando a mais nas formas normais, é necessário que a tabela já esteja aplicada a outra. Então, na segunda forma normal, é necessário que a tabela já esteja na primeira forma normal, que como o Luiz já deve ter dito para vocês, todos os atributos devem ser atômicos, ou seja, a gente não pode ter atributos compostos nem multivalorados. E aí, além disso, para a tabela ficar na segunda forma normal, a gente primeiro tem que ter uma chave primária composta e a gente tem que eliminar as dependências parciais. Como eu já disse aqui, que é a dependência funcional parcial, né? Digamos que um atributo não chave não pode depender somente de na tabela, né, não pode depender somente de um atributo que compõe a chave composta. Exemplo, né? Vou dar um exemplo rápido aqui. Se nós temos um id nome, id pedido, dentro de uma empresa, digamos assim, um id nome e um id pedido. E aí, um id funcionário e um id pedido. E aí, nós queremos saber o nome do funcionário. O nome do funcionário não depende do id pedido, depende do id do funcionário. Então, não era necessário que ele estivesse naquela tabela. Então, essa tabela não está na segunda forma normal. E aí, para colocá-lo, né, para colocar essa tabela na segunda forma normal, o que a gente deveria fazer? Fazer outra tabela, né, onde a chave primária é somente o id funcionário e colocar todas as informações do funcionário naquela tabela. Porque aí a tabela do relacionamento entre o funcionário e o pedido vai conter somente os atributos necessários para aquilo acontecer. Tem, né, os atributos, como eu já disse na segunda forma normal, que dependem da chave primária composta e não somente de uma parte dela. E aí, novamente, dando o exemplo até lá da Copa do Mundo, né? Se a gente tem uma tabela escalação com uma chave composta por id jogo e id atleta, o nome do estádio não deve estar na tabela escalação, entende? Porque ele só vai depender do jogo, entendeu? E aí a gente deve, como eu já disse, quebrar em tabelas distintas para jogos e escalações, para que na tabela escalação esteja somente os atributos necessários para aquele relacionamento. Então agora fiquem aí com a terceira forma normal. Falaremos agora sobre a terceira forma normal. Ela elimina a dependência transitiva, ou seja, ela determina que uma tabela ela deve estar na segunda forma normal e não possuir dependência transitiva. Isso significa que nenhum atributo que não seja a própria chave primária pode depender de outro atributo não chave.
Ou seja, resumindo, todos os campos eles devem depender exclusivamente da chave primária. Por exemplo, se na tabela seleções o ID seleção ele determina o técnico e o técnico determina o salário ele não deve estar na tabela seleções. Deve-se criar uma tabela como, por exemplo, comissão técnica, que o ID técnico é a chave primária, que aí conseguimos criar uma tabela funcional sem dependência transitiva. Além das três formas normais já citadas no vídeo, necessárias para a normalização do projeto de banco de dados, a gente precisa falar sobre a forma normal de Boyce Code e a quarta forma normal. Falando aqui primeiramente sobre a forma normal de Boyce Code, ela foi inventada basicamente para corrigir um problema que ocorria, questão da dependência transitiva, né, que é tratada na terceira forma normal. Então, um problema que ocorria na aplicação da terceira forma normal, que ocorria principalmente em uma relação que ela tinha duas ou mais chaves candidatas. Que o que são chaves candidatas, você me pergunta. Por exemplo, se você tem um atributo que determina outro, esse atributo é uma chave candidata. Ele pode não ser a chave primária daquela relação, mas ele é uma chave candidata, entendeu? E a chave primária também é uma chave candidata, mas ela é a que deve ser ali, né? Primária, que deve determinar os atributos daquela relação específica. Outro problema era que essas chaves candidatas fossem compostas, por exemplo, dois atributos que não são chaves primárias, dois atributos chaves candidatas que não são chaves primárias, fossem uma chave candidata composta, ou seja, um atributo dependesse especificamente deles dois, da relação entre eles dois, e elas tivessem superposição, ou seja, atributos em comum entre as duas ali. E aí, se esses três casos que eu comentei não ocorressem, era só aplicar a terceira forma normal normalmente, que a tabela ficaria em terceira forma normal. Mas quando ocorrem esses casos, precisa ser tratado com a forma normal de Boyce Code. Bom, tendo isso em mente, a gente parte para a regra fundamental da função normal de Boyce Code, onde para toda dependência funcional onde x determina y, o x precisa necessariamente ser uma superchave ou uma chave candidata. Falando de uma forma mais resumida, né, mais clara, é a gente pensar que qualquer coluna que determine o valor de outra coluna, ou seja, qualquer atributo ali que determine o valor de outro atributo, ele deve ser uma chave primária ou ser parte de uma chave candidata que consiga identificar a linha inteira daquela tabela. Por exemplo, continuando, né, com os exemplos da Copa do Mundo, vamos supor que a gente vai fazer uma tabela para a escalação dos árbitros na Copa do Mundo. E aí essa tabela vai contar com duas chaves primárias, não, né? Uma chave primária composta por dois atributos, que no caso são partida e função. Pessoal que assiste futebol sabe, normalmente o povo acha que árbitro é somente a pessoa que o profissional que fica ali no meio apitando, mas árbitro pode funcionar como esse homem que fica no meio apitando, como bandeirinha, como quarto árbitro. Então temos todas essas funções. E aí vamos supor que na Copa um árbitro terá a mesma função em todas as partidas. E aí tudo bem, a tabela tem como eu já disse, chave primária composta, partida e função. E aí você me pergunta, por que essa tabela quebraria a forma normal de Boyce Code? A forma normal de Boyce Code, como eu já comentei, ela vai dizer que um atributo chave primária, né, não pode ser determinado por um atributo não chave. Só que árbitro, nessa situação, acaba se tornando uma chave candidata que determina a função. Porque se ele tem a mesma função em todas as partidas da Copa, ele determina a função. Você tendo ele, você sabe a função dele, entende? Então, isso quebra a forma normal de Boyce Code. E para a gente colocar na forma normal de Boyce Code, a gente vai decompor a tabela, né? Como feito nas outras formas normais aí mostrado. A gente meio que cria outra tabela e traz os atributos que dependem daquela chave ali.
Então a gente cria uma tabela, basicamente com a especialidade do árbitro, onde árbitro vai ser a chave primária, né, a chave estrangeira também, e vai ter a função. E aí a gente mantém a tabela de escala dos árbitros somente com a partida e com o árbitro como a chave primária, composta ali entre esses dois atributos, né? Porque o árbitro, né, a chave estrangeira vai levar até a função que tem na outra tabela. Já partindo para a quarta forma normal, também lembrando que para estar na quarta forma normal, a tabela já deve ter passado pelo processo da primeira, segunda, terceira e da forma normal de Boyce Code. Na quarta forma normal, a gente vai tratar das dependências funcionais multivaloradas. O que são as dependências funcionais multivaloradas? Elas vão acontecer basicamente quando a presença de um registro vai implicar a presença de outros registros na mesma tabela, criando uma redundância artificial. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma tabela que vai falar sobre os dados de um professor, digamos assim. E aí a gente tem o ID do professor, a disciplina e as disciplinas, né, que ele leciona e os hobbies que ele tem, digamos assim. Quando a gente for fazer as linhas da coluna, a gente vai ter que falar uma coluna sobre disciplina e uma coluna sobre hobby. E o ID professor que será a chave. Só que aí, tipo, disciplinas e hobbies, eles não tem nada a ver um com o outro. Só que, ao colocar dessa forma na tabela, vai dar um sentido de que eles se completam e, ao mesmo tempo, vai ser necessário, por exemplo, na tabela a gente tem banco de dados e programação orientada a objeto. Aí a gente, em hobby, vai ter que repetir o mesmo hobby, porque para cada implementação, digamos assim, precisa que se complete ali. Então você tem que preencher todas as variáveis. E isso se torna inviável, porque não tem nada a ver a disciplina com hobby, mas, pelo jeito que a pessoa colocou ali na tabela, é necessário implementar todas essas vezes e torna algo assim inviável para o banco de dados. A gente está buscando a normalização. Então a quarta forma normal vai chegar para resolver exatamente esse problema, que também atrapalha na eficiência do banco de dados. E aí, novamente, trazendo o exemplo da Copa do Mundo, vamos supor que a gente vai fazer uma tabela com algumas informações sobre como vai ser para um técnico apitar a Copa do Mundo, digamos assim. A gente sabe que na Copa do Mundo nós temos diversos países, então o técnico tem que falar de idiomas diferentes, digamos assim. Aí vamos supor que a gente tem o ID do técnico como chave primária, e a gente tem o idioma que o técnico vai falar no jogo, né, para apitar, e as partidas, por exemplo, os grupos os quais ele vai apitar. A gente sabe que dentro de um grupo podem ter países dos mais diferentes tipos assim misturados para jogar contra. Então, o idioma e o grupo eles são independentes. Não é necessário que ele fale inglês em um grupo somente. Assim, em casos raros, mas raramente isso acontece. Então, é algo independente e isso se torna uma dependência multivalorada, porque o idioma e os grupos são independentes para manter o banco ali consistente, né? É necessário que você coloque eles independentes. E aí a gente é obrigado a cruzar dados ali e é isso. Aí vamos supor que um árbitro aprenda outro idioma e aí ele vai apitar em 3 grupos. Vai ser necessário botar mais 3 linhas nessa coluna para ligar os 3 grupos àquele idioma específico que ele fez. Então isso assim é uma redundância absurda que desde o começo do vídeo que a gente fala que a gente tenta evitar e que a normalização serve exatamente para isso. Então, como é que a gente soluciona isso aplicando a quarta forma normal, né? Uma tabela não pode, de acordo com a quarta forma normal, uma tabela não deve ter mais de uma dependência multivalorada independente.
Então, a gente tem que novamente dividir, né? E enviar, por exemplo, cada atributo ali para o que é necessário, digamos assim. Então, a gente vai fazer uma tabela com os idiomas falados pelo árbitro, onde a gente vai ter o ID do árbitro como chave principal novamente, como chave primária, né, novamente, e o idioma como atributo ligado a essa chave. E a gente vai ter uma tabela com os grupos, porque aí quando a gente tiver essa tabela geral, já vai estar separado esses dois atributos que são independentes e não vai ocorrer essa dependência multivalorada. E aí a gente vai ter normalmente a eficiência no banco de dados, porque não vão ser precisos criar assim essas linhas que não era necessário criar, porque um atributo não dependia não. Um atributo não tinha ligação ao outro, eles só estavam juntos ali para tentar manter o banco de dados assim consistente, mas não eficiente. Com base no que foi apresentado, podemos concluir que a normalização é um pilar fundamental no projeto de banco de dados e na implementação dele, porque ela garante que o nosso projeto não tenha anomalias e que aconteça tudo de forma correta, sem nenhuma interferência ou então inconsistência. Então, se aplicarmos as formas normais que aprendemos durante este vídeo, o nosso banco de dados ele vai ser funcional e escalável. Ele vai estar pronto para receber grande número de informações sem dar inconsistência. Vamos deixar aqui um mapa mental sobre as formas normais. E é isso. Obrigado.